Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Você não está cansado de estar sentado, não? Tá não? Então, eu queria convidá-los para vir à frente. Só ficar um pouquinho aqui que eu quero falar com vocês, olho no olho. Olho no olho. Porque Deus é grande. Amém? E Ele é grande para todo mundo. Amém? Ele não faz acepção de ninguém. Para Ele não existe cor, macho, fêmea, velho, novo, jovem. Nada disso. Ele vê você como vê a mim. Ele vê a mim como alma. Ele vê você como alma. Alma, qual a cor da alma? Qual o sexo da alma? Qual o grau social de uma alma? O que é a alma? A alma é aquilo que Deus colocou, soprou sobre nós. E porque Ele soprou a alma em nós, essa alma não morre nunca. Ela é imortal. Quando uma pessoa sofre, por exemplo, com depressão, a alma que sofre é a alma que sente dor, que sente vazio, que sente tristeza. É a alma que se satisfaz ou se torna infeliz, desesperadamente triste. Uma pessoa que tem uma alma sofrida, o mundo não tem cor para ela. Ela pode ter dinheiro, pode ter o que for, pode ter o mundo a seus pés, mas é a alma dela que sente tudo. Então, quando você vê uma pessoa que faz sucesso neste mundo, um cantor, um jogador, um artista, enfim, faz um sucesso enorme, ganha muito dinheiro, tem aviões, navios, viagens, e mostra, ostenta nas redes sociais. Você já viu isso, não já? Pois bem, de repente essa pessoa, ela não mostra o que está dentro dela. Ela mostra o que está ao exterior dela. De repente você vê que a pessoa se matou. Ela se jogou de um prédio, acabou, morreu. Mas por quê? Ela não tinha tudo? Tinha. Mas a alma dela, a alma que estava a sofrer. A alma que está a sofrer. Jesus veio ao mundo, não foi para salvar o meu corpo, nem seu corpo. Ele veio para salvar a nossa alma. A sua, a minha, a nossa alma. Porque ela é eterna. Ela vai viver a eternidade. Então ele veio para dar a alma dele em favor da nossa alma. Porque é a nossa alma que sente sabor da comida, é a nossa alma que sente alegria, é a nossa alma que sente tristeza, é a nossa alma, a sua alma é que sente as coisas. Mas sente aonde? Na carne, no corpo que a gente traz. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Então, se a nossa alma está triste, não tem nada nesse mundo que possa alegrá-la, a não ser quando ela tem o seu encontro com Jesus. Ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura. Amém, pessoal? Está claro para você? Sim ou não? Então, Deus não vê
a sua condição social, Ele não vê o pecado que você, eu, nós cometemos, Ele não vê nada disso. Ele vê a nossa alma. E se a nossa alma está a sofrer, e a gente chega para Ele, ó meu Deus, eu quero entregar minha alma para Ti. Faça de mim o que o Senhor quiser. Eu quero dar minha vida para Ti. A alma também é chamada de vida. O espírito é a cabeça, a inteligência. Amém? Espírito é a inteligência. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, que é a inteligência, que é a sabedoria. O espírito, a inteligência, volta para Deus, que emprestou. O corpo se desfaz na terra, volta ao pó. Mas a alma não, a alma só você pode decidir pela sua alma. E olha só que bacana, muito bacana isso, presta atenção. Aqui, na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 66, eu vou ler para você saber. Isaías, capítulo 66. 66. Diz o texto sagrado. Deus é tão grande, que Ele diz assim, assim diz o Senhor. 66, versículo 1. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono. O céu é o trono de Deus. Por favor, pega uma cadeira dessa, bota aqui perto. O céu é o meu trono. E a terra é o escabelo dos meus pés. Escabelo quer dizer o estrado dos meus pés. Então está aqui, um instantinho só, bota aqui, mais para cá. Aqui, faça de conta. Aqui é o céu, suponhamos. Aqui é o céu. Eu sou Deus, suponhamos. Então, Deus está sentado nos céus e os pés estão no estrado. O que é o estrado? A terra. Amém, pessoal? Veja a grandeza de Deus. O céu é infinito. Mas Ele dá a noção para a gente do que é o céu, de onde Ele está. Ele vive no céu. Mas Ele não está satisfeito ficando lá no céu. Ele quer fazer o trono dEle dentro da sua alma, que é o seu coração. Amém? Quando uma pessoa gosta de outra pessoa, é o coração dela que gosta do coração da outra. E o outro coração corresponde. O amor é isso, é coração e coração. O coração simboliza a alma. E é o coração que sente a dor ou a alegria, tristeza, enfim. O bem-estar, a paz, você sente no coração. Assim como o tormento, você sente no coração. Tudo o que você, eu, todos nós, passamos neste mundo, nós sofremos ou nos alegramos, sentimos tristeza ou alegria, ou paz, ou conflitos interno, íntimo. Tudo é no coração, é na alma. Deus que está sentado no trono do céu, com os pés na terra, Ele quer fazer morada dentro de você. Amém. É o que Ele diz aqui, olha só. Olha só. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono
e a terra o escabelo, ou o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ou seja, que igreja me edificareis vós? Qual a igreja que eu vou morar na terra? Se a terra é o estrado dos meus pés. Mas Jesus veio ao mundo e deu a vida dele para que a sua alma fosse dele. Você desse a sua alma para ele. Isso é uma questão pessoal. Quando você entrega a sua alma para Jesus, está aqui a minha alma. Então, Deus desce do céu para fazer morada dentro de você. Amém? Isso aqui, o templo, por mais bonito que fosse, podia ser de ouro. O templo de Salomão era de ouro, mas não era o lugar da morada de Deus. O templo de Salomão representa o corpo seu, o altar de Deus. Ele quer fazer morada em você. Amém? Entenderam? Entendeu mesmo? Deus é espírito e Ele quer fazer morada dentro do seu corpo. O seu corpo é o altar de Deus, é o trono de Deus aqui na terra. Se Ele não estiver morando dentro de você, você não tem parte com Ele e Ele não tem parte com você. Ele está fora. Ele está no céu, você aqui na terra. Mas quando nós decidimos, meu Deus, eu aceito isso. Eu aceito que o teu trono venha ser feito dentro do meu coração, da minha alma. Eu quero que o Senhor esteja dentro de mim. E eu quero fazer exatamente o que o Senhor quer que eu faça aqui na terra. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é exatamente isso. Amém? Entenderam? Você não precisa merecer. Quem é que merece? Ninguém. Eu não mereço. O bispo Domingos tampouco merece. Ninguém merece. Mas, quando nós aceitamos a sua palavra, o Senhor disse que o céu é o teu trono e a terra o estrado dos seus pés. Eu quero ser o teu trono. Eu quero que o Senhor faça do meu ser, da minha alma, o estrado dos teus pés. Eu quero carregá-lo aqui dentro. Eu quero que os outros vejam o Senhor na minha vida, no meu testemunho, na palavra de honra, na minha dignidade, na minha honra. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. É isso que Deus quer fazer em você. Amém? Uma vez Ele entrando dentro de você, toda a sua vida muda. Muda tudo. Não é assim, uma mágica. Muda primeiro a sua cabeça, a sua capacidade, sua compreensão. Muda aqui dentro. Muda aqui o coração, porque ele dá um novo espírito e um novo coração. Quer dizer, Ele faz morada dentro de você. Ele não vai viver dentro de um corpo sujo, imundo, um mentiroso, enganador. Não. O corpo tem que estar limpo, lavado, puro, para que Ele possa morar. E quem faz isso? Quem faz isso? Jesus faz isso. Ele pega o sangue dele e lava o seu interior. Faz de você uma pessoa limpa, pura. Aí o Espírito Santo vem e entra dentro de você. Então, a partir de então, começa a mudar as coisas. Você perde amigos, você perde parentes, você perde trabalho, porque muitas pessoas não vão
querer mais você, porque você ganhava dinheiro às custas da mentira, você não vai querer mentir mais. Então, você vai deixar de dar lucro para o seu patrão. É ou não é? Então, você vai começar a ser rejeitado por tudo e todos. Mas vale a pena. Porque dentro de você vai estar o próprio Deus. Deus vai estar com você. O que acontecer com você daí para frente, não é mais sua responsabilidade, é responsabilidade dele. Amém? Você crê nisso? Isso é religião? Não. Isso se chama o quê? Vida. Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida é aqui dentro da gente. O que eu estou a falar com vocês, você pode conferir nas Sagradas Escrituras. Deus quer fazer morada dentro de você. Ele não quer ficar do seu lado, encostado em você. Ele não quer ficar lá no céu e você aqui na terra. Não, ele não faz isso. O que a gente faz quando ama alguém? O que a gente faz? A gente casa com essa pessoa. O que a mãe e o pai fazem com os seus filhos quando são pequenos? Está sempre perto dele. É ou não é? Pois bem, Deus é pai. E Ele não quer estar perto de você, da gente. Ele quer ser um pai presente dentro de nós. Dentro de você. Entendeu? Agora, quem decide entregar a alma para Ele ou não, é você. Porque Ele não pode entrar em você sem a sua anuência, sem a sua autorização. Jesus disse, eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Aleluia. É o Espírito Santo. Amém? Deus quer cear com você. Daqui a pouquinho nós vamos ter a Santa Ceia. Mas agora, nesse momento, você entendeu? Você entendeu o plano de Deus para você? Entendeu ou não entendeu? Mas isso só é possível se você entregar. E para entregar a vida para Jesus, você não tem que pagar nada. Mas você tem que sacrificar. Sacrificar o quê? Toda a sua vida. Toda a sua vida. E esse sacrifício, não sou eu que vou dizer para você, ó, você tem que sacrificar a sua vida por Jesus, não. Você mesmo, por si mesmo, tem que dizer dentro de si, não, eu vou sacrificar minha vida por ti. É isso que se chama oferta de sacrifício. É uma coisa espontânea, que nasce dentro de você. Se nasce dentro de você, não é porque você é bonzinho, não. É porque o Espírito Santo colocou isso dentro de você. Amém? Ele inspira, ele instrui, ele faz a gente sentir vontade de se entregar. Isso aconteceu comigo, aconteceu conosco e vai acontecer com você. Amém. Você crê? Mas isso é só você que tem que decidir. A resposta é sua, não é minha. Eu não posso dar resposta por você a Deus. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo. E abrir a porta, quer dizer, abrir o seu coração, então eu entrarei. E com você eu vou cear. Isso é muito grande. Isso é para dançar. Isso é para sair dançando. Porque é grande demais. Imagine uma pessoa ganhar em todas as loterias do mundo inteiro. Não chega a nada diante dessa grandeza de Deus dentro de você. O Criador dentro de você. Amém, pessoal? Ele dentro de você. Então você é aquela criatura que diz assim, puxa, Deus não, eu acho que Deus não existe, porque olha só, olha a minha vida e olha a vida do outro. Aquela pessoa ali tem isso, tem aquilo, aquela lá tem outro, tem tudo. E eu estou aqui na miséria, com a mão na frente e outra atrás.
Minha vida sempre foi miserável, difícil, e você começa a lamentar. Não, eu não creio em Deus. Não. É porque você não entendeu que Deus não quer ficar perto de você, não quer dar algumas bênçãozinhas pontuais para você. Ele quer fazer morada dentro de você. Amém. E quando você deixá-lo entrar, ele ceia com você, ele faz você alegre, feliz, ele faz você com paz, você tem paz, paz, amém? Mas isso só é possível quando você se entrega, não é assim? Não é assim com a gente? Você quer casar comigo? Quero. Então você vai ter que me suportar, é ou não é? Você vai ter que me aceitar com o jeito que eu sou. Você está disposta? Estou, então, tá bom. Aí sim, nós nos tornamos o quê? Uma só carne. E é isso que acontece. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Feche os seus olhos agora. Pense comigo, por favor. Você já fez de tudo. Tudo que você podia fazer para mudar a sua vida. Você já tentou a sorte. Você já tentou o casamento novo. Você tentou ter filhos. Você tentou um trabalho novo. A princípio você conseguiu alguma coisa, mas depois perdeu tudo. Ou ficou com alguns restos. E você não tem conseguido ser feliz ou ter paz. Por quê? Porque você está lutando contra a vontade de Deus. Deixe-o entrar dentro de você. Sacrifique o seu eu, sua vontade, suas vontades. E entregue o seu coração para Ele agora. Porque Ele está a bater a porta do seu coração. Ele está a bater a porta da sua alma. O Espírito Santo está falando com você agora, aí mesmo. Não diga nada agora, por favor. Apenas pense. Pense. O que tem sido a minha vida? Qual é o saldo que eu tenho tido na minha vida? Tristezas. Não tenho paz. É problema em casa. É problema no trabalho, é problema na escola, é problema na rua, é problema com uma mulher, com o marido, com o pai, com a mãe, com os filhos. É um inferno. Porque você tem lutado sozinho, com as suas próprias forças. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer descer sobre você agora. E fazer morada dentro de você. Ele quer sentar-se no trono do seu coração. No trono da sua vontade. E basta você dizer, eu quero. Realmente você tem que dizer, eu quero, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Eu sacrifico toda a minha vida, eu sacrifico minha juventude, eu sacrifico o resto dos meus dias neste mundo, mas eu entrego. Eu não tenho muito tempo de vida, minha idade já está avançada, mas não importa, eu quero viver o resto dos meus dias para te servir. Ó Jesus, eis-me aqui, toma-me a mim. Em o nome do Senhor. Se é verdade que o Senhor me quer, se é verdade que o Senhor entra dentro da gente e faz morada da gente, então está aqui o meu corpo
franzino, enfermo, doente, triste, abatido. Mas eu entrego o que eu tenho, é o que eu tenho para ti. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos. Se você quiser, fale com ele aí agora. Fale baixinho, você e ele. Ele ouve você. Só pelo fato de você pensar nele, ele já está aí junto de si. Só pelo fato de você mentalizá-lo, ele já está aí junto de si. Para ouvir a sua voz. Você ouviu a voz dele, agora ele ouve, ele desce e junta-se a si para ouvir a sua voz. Fale com ele aí, amiga e amigo. O Espírito de Deus está aqui, está aí junto de si, para ouvir o seu convite, para ver o seu sacrifício de entrega, de vida. Você nega a si mesmo, viver neste mundo, para viver para Ele. E então Ele aceita você do jeito que você está, cheia de pecados, não importa. Ele aceita você como você está. Porque quando Ele entra dentro de você, Ele muda a sua história. Ele muda esse corpo, essa mente, esse coração. Ele faz de você uma nova criatura. Ó meu Pai, seja bem-vindo neste coração que abre a porta para que o Senhor venha entrar e reinar. Isso, faça a sua entrega, faça a sua entrega sincera. Isso, do jeito que você sabe, fala como você sabe, não precisa ser palavras bonitas, não precisa escolher palavras bonitas não, Deus não quer conversa mole, Ele não quer simplesmente ouvir palavras bonitas e lindas, Ele quer ouvir palavras verdadeiras, sinceras, é sim, sim, ou não, não. Então, convide-o agora para fazer morada dentro de si, porque Ele não faz morada em casas feitas pelas mãos dos homens, Ele só faz morada nas casas feitas pelas mãos dele, e Ele faz de você uma nova casa, desde que você o aceite, desde que você se entregue para Ele, desde que você se arrependa da vida errada que você tem vivido, e você se entrega, se rende, em o nome do Senhor Jesus. Isso, fale com Ele, fale forte, porque é como disse o salmista um dia fez essa entrega, e ele fez a pergunta: o que posso fazer para te agradecer, meu Pai? Como posso te agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida? Você então, amiga e amigo, você pode entender como Deus é grande, e Ele permite que você venha conhecê-lo e saber o quanto Ele vale, quanto Ele é grande, quanto Ele é glorioso. Ele é grande, 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 infinitamente grande, mas Ele se inclina para ouvir a voz dos mais simples, a sua voz. Fale com Ele, fale. Na sua palavra você tem autoridade. Você tem autoridade para determinar aquilo que você quer. Então usa a sua palavra, usa a sua autoridade para dizer: ó, meu Deus,
eu te convido a vir e fazer morada dentro de mim agora. Fale com Ele. E em nome do Senhor Jesus, receba agora mesmo o sinal de Deus dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Você tem vindo aqui sonhando uma vida nova. Hoje você chegou de rastos. Você gastou as suas últimas forças e está diante do altar. E Deus vê o seu sacrifício e vem ao seu encontro. Ele vem dentro de você. Você vinha sonhando com este momento, do seu casamento com Ele, a sua união com Ele. Agora Ele diz: eu te aceito do jeito que você está. Eu te perdoo. O seu passado é apagado da minha memória. Seja livre do seu passado. Em nome do Senhor Jesus, seja livre de tudo que você fez de errado, sujo. Eu vi. E eu perdoo você. Eu te perdoo. E com o perdão, Ele te dá a paz. Receba a paz agora. Agora não peça nada. Coloque as duas mãos no seu coração e sinta o seu coração bater de forma como nunca bateu na sua vida. Um coração em paz. Um coração alegre. Um coração feliz. Essa felicidade Ele coloca dentro de você agora, com a paz. E com essa paz, você sente alegria. E com essa alegria, você fala palavras de amor, de louvor e adoração para Ele. Fique à vontade agora. Não peça nada, apenas dê aquilo que o seu coração quer dar para Jesus. Isso mesmo. Isso. Que maravilha. Pode falar agora. Pode louvá-lo, pode exaltá-lo, pode agradecê-lo. Isso mesmo. Isso. Como quem sonha, vou dizer. Como quem sonha, de risos minha boca se encheu, só cantos de alegria vou cantar, e todos podem ver. Como quem sonha vou dizer, Grandes coisas. grandes coisas fez o Senhor. Minha vida restaurou. Minha vida restaurou. E em tudo que me fez, E em tudo que me fez, eu posso me alegrar. eu posso me alegrar. Quem semeia em lágrimas, Quem semeia em lágrimas, voltará feliz. voltará
cegando cada entrega, cegando cada entrega aqui, chorando fez, alegre até o fim. em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Será esta palavra tua verdadeira? Será isto que estamos a cantar verdadeiro? Essa criatura que chegou aqui hoje, meu Pai, em meio a lágrimas, cheia de problemas, dificuldades, ela trouxe as suas lágrimas, ela semeou no teu altar as suas lágrimas. Então fala feliz agora, responde, meu Pai, mostra que o Senhor é um Deus vivo, que a tua palavra tem que acontecer, não é uma questão de sorte, nem de méritos, é a tua palavra, saiu da tua boca, tem que acontecer novidade de vida, tem que acontecer, e agora, meu Pai, porque logo mais pode ser tarde demais. Então, eu te peço, venha abraçar essa criatura. Eu imagino, o Senhor disse, eu faço dos céus o meu trono e a terra como estrado dos meus pés. Não há limites para mim. Mesmo assim, o Senhor disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E o Senhor alivia cada pessoa que vem a ti. E essa gente está aqui, junto do altar, meu Pai. Essa gente está aqui, aguardando a tua entrada, porque eu creio que ela já abriu a porta do seu coração, da sua alma, para que o Senhor entrasse, para que o Senhor venha entrar e fazer dela o trono do Senhor, a morada do Senhor. E a primeira coisa que acontece quando o Senhor vem sobre nós é a paz. Receba a paz. Receba a paz agora, amiga e amigo. Receba agora, em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo para você. Jesus fala, receba a minha paz agora. Seja agora, cheio de paz. E com a paz vem a alegria. A alegria. Ainda que do lado de fora você esteja nadando nos problemas, mas dentro de você há um riso, há um choro de alegria que Deus coloca aí, para mostrar para você que Ele é com você. Essa alegria que você sente agora, é Deus que está falando, você agora é minha, é meu. Agora você é minha, agora você é meu. Aleluia. Então, minha amiga, meu amigo, curta a presença dEle. Curta essa presença. Isso mesmo, fale com Ele do jeito que você quer e sabe. Não para pedir nada, mas para dar, oferecer essa vida que tem sido imprestável, ofereça para Ele fazê-la prestativa, para fazer da sua vida uma vida nova, para que Ele seja glorificado, santificado através dela. Isso, entregue essa vida, sacrifique essa vida agora para Jesus e receba o Espírito Santo agora mesmo, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa nova vida. E a partir de agora, o seu coração passa a ser o trono do Deus Altíssimo. Ele está
assentado agora no seu coração. Ele reina dentro de você. O reino dele está dentro de você agora. Aleluia. O reino de Deus está dentro de cada um, porque você deu a sua vida. Imagina, agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de você. Ó, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos, meu Pai, por esse prazer, por esse privilégio tão grandioso que o Senhor nos concede. Porque o Senhor, conforme ouvimos na tua palavra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, ainda que sejam de ouro, mas o Senhor habita em vasos de barro, como nós, meu Pai. O Senhor escolheu a nós, pessoas falhas, sim, cheios de defeitos, mas o Senhor nos escolheu para ser o teu povo, para ser a casa, a morada do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que agora essa pessoa tem essa alegria na sua alma, uma alegria tão grande, meu Pai, uma alegria tão grande que ela traz dentro dela agora. Ó, minha amiga, meu amigo, agradeça ao Senhor Jesus por essa paz, por essa alegria que Ele colocou no seu coração. Agora sim, as suas lágrimas vão ser transformadas em riso. É isso mesmo, você vinha semeando com lágrimas, mas agora você vai colher com júbilo, com alegria, a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. Alegre-se, porque Deus é contigo, Ele está dentro de você agora. Aleluia. Quem semeia em lágrimas, quem semeia em lágrimas, voltará feliz, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia? quem semeia em lágrimas, Voltará, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Cantando voltará, cantando voltará. e enfim Você pode voltar ao seu lugar cantando essa canção. frutos que colheu, Aleluia. e para sempre Ó, meu Pai, o Senhor é muito grande, se alegra o Senhor é muito magnífico, extraordinário. viver. Aleluia. Quem semeia em lágrimas, Quem semeia em lágrimas, voltará, feliz, cegando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Quem semeia em lágrimas, voltará, secando cada entrega que chorando fez, alegre até o fim. Ó, meu Senhor, agora, para selar esse casamento, esse encontro com o Senhor, nós vamos participar da tua mesa, Senhor. Nós vamos comer da tua carne e vamos beber do teu sangue, porque o Senhor nos dá esse direito, o Senhor nos dá a honra, o privilégio de podermos nos assentar à mesa com o Senhor. E o Senhor nos oferece da tua própria carne e do teu próprio sangue, que é o que nós vamos agora participar, meu Pai. Pela tua bondade infinita, o Senhor é grande e maravilhoso. Louvado seja o teu nome pela salvação, meu Pai,
que o Senhor nos concede pelo teu Espírito, meu Pai. Bendito seja o teu nome. Eis a Santa Ceia especial que vamos passar neste momento, que vamos servir ao teu povo, em o nome do nosso Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Esse é o maior sacrifício que alguém pode fazer, que é o sacrifício de entregar toda a sua vida, corpo, alma, espírito, abandonar os seus pecados, suas vontades e realmente se converter a Deus. E quando essa entrega é verdadeira, Ele vem e faz morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme Jesus falou, viremos para Ele e faremos dele morada. Isso aconteceu. Deus estabeleceu o trono dele dentro de cada um de nós. Nós vamos agora participar da Santa Ceia, que nós aqui no templo, aqui no Santuário da Família de Deus, deixamos para hoje. Semana passada foi nos demais templos da Universal, mas hoje ficamos de celebrar essa cerimônia sagrada. Então você vai, se você tem essa consciência de que realmente a sua vida é de Deus, eu creio que você foi sincero aqui diante do altar, então você vai pegar o pão e vai pegar o cálice e vamos participar juntos. Pode servir, obreiros, pastores e obreiras, vamos servir a Santa Ceia do nosso Senhor. Receba aí o pão, receba o cálice. Graças a Deus. Hoje você bebeu o cálice da salvação. Graças a Deus. Daqui a pouquinho, depois da Santa Ceia, nós vamos comentar sobre a lição do joio. Conforme você ouviu, nós vamos comentar sobre isso dentro de instantes. Mas agora é o momento de nós participarmos da Santa Ceia. Graças a Deus. Amém. Jesus sacrificou a sua vida por nós. E olha só o resultado do sacrifício. O que aconteceu com o nosso Senhor? Após ele ter sacrificado a sua vida, diz o texto sagrado que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Olha só. Após ele ter sacrificado, o nome dele foi exaltado, foi colocado acima de todos os nomes. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E diz o texto sagrado que Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, falou com seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém, pessoal? Por que ele recebeu todo esse poder, toda essa autoridade do Pai? Porque ele sacrificou a sua vida. Quando você sacrifica a sua vida no altar de Deus, quando você dá toda a sua vida, o resultado desse sacrifício é a plenitude de Deus dentro de você. Isso é muito grande. Imagina Deus dentro de você. Imagina. O que significa isso? A Santíssima Trindade dentro de você. Graças a Deus. Levante agora o pão e vamos apresentar a Deus. Feche os seus olhos. Na noite em que o nosso Senhor foi traído, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. O corpo do nosso Senhor foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele pagou o alto preço. Ó Senhor, mesmo que nós sejamos tão falhos, tão pecadores, meu Pai, o Senhor deu a sua vida por todos, pelo pior pecador da face da terra. O Senhor derramou o seu sangue, e aquele que crê no teu sacrifício
e se entrega, esse vive em um relacionamento contigo, em uma comunhão, como agora, esse momento da Santa Ceia é esse momento de íntima comunhão, meu Pai. Quando nós comemos desse pão, que a força, a saúde que estava no corpo do nosso Senhor, esteja no nosso corpo também. Porque esse corpo frágil que nós temos, sujeito ao clima, ao tempo, esse corpo é santuário do teu Espírito, meu Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós participamos agora deste pão, do corpo do nosso Senhor Jesus. O nosso corpo é teu e nós podemos participar também da tua carne. Aleluia. Eis o corpo do nosso Senhor. Comam todos, participem desse alimento, dessa comida sagrada, do alimento do céu, o corpo do nosso Senhor. Mastigue o pão. E enquanto você mastiga, pense em toda a dor, em todo o sofrimento que o nosso Senhor suportou. Há pessoas que não abrem mão das suas vontades, que colocam os seus desejos, seus sentimentos acima de Jesus. Mas, meu Senhor, nós o colocamos em primeiro lugar, antes de todas as coisas. O Senhor é tudo para nós. Aleluia. O nosso corpo é o teu santuário, morada do Espírito Santo. Levante o cálice agora. Semelhantemente, o nosso Senhor tomou o cálice. Ele disse: isto é o meu sangue, que é dado por vós. Sim, meu Pai, o sangue do nosso Senhor, que foi derramado na cruz, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, esse sangue que nos torna alvos como a neve. Aleluia. Eis o sangue do nosso Senhor, que Ele venha lavar, santificar a nossa alma, porque a vida do nosso Senhor foi derramada naquela cruz, quando o seu sangue foi derramado, sua alma foi derramada ali pelos nossos pecados, e é por isso que nós derramamos a nossa vida, o nosso ser no teu altar. Louvado seja o teu nome. Eis o sangue do nosso Senhor Jesus. Beba deste sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nosso Senhor. Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, sempre soberano, aleluia. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, vem,
Oh, vem, Senhor Jesus. E então subiremos, e então Subirei, muito em breve subiremos, o nosso Senhor nos levará, aleluia. junto estaremos. Para todos sempre, Para todos sempre. aleluia. Aleluia. O alfa, ômega, aleluia. Ômega. Tu és o primeiro e o último. Cristo. Tu és a nossa vida, Senhor, a nossa salvação, aleluia. Nós te adoramos, meu Pai, nós te louvamos, aleluia. Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega. Cristo. Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Adore a Ele, adore ao nosso Senhor. Santifique agora o nome dEle na sua vida. Fale com Ele: Senhor, santifica o Teu nome na minha vida, Senhor. Ó meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Ó digno de toda honra e toda glória. Ó digno de todo louvor e adoração. Muito em breve o nosso Senhor voltará e nos levará. Nós sairemos desse mundo, meu Pai, esse mundo podre, sujo. Sim, nós sairemos deste mundo e estaremos para sempre com nosso Senhor, aleluia. Muito em breve a trombeta vai soar e nós seremos levados, seremos arrebatados, meu Pai, nas nuvens para nos encontrar com nosso Senhor. Ah, que dia maravilhoso será este, que dia que já se aproxima. O nosso Senhor está muito perto. A vinda do nosso Senhor será muito mais breve do que possamos imaginar. Ó meu Senhor, que o Teu povo, que todos nós estejamos atentos, como aquelas 5 virgens prudentes, aquelas que prepararam azeite, aquelas que tinham azeite de reserva. Elas foram com o noivo. Assim, meu Pai, queremos também nós queremos estar prontos com azeite, cheios do Espírito Santo, para que a Tua vinda não venha nos apanhar de surpresa, mas que nós estejamos prontos para subir com nosso Senhor, aleluia. Louvado, santificado, exaltado, magnificado seja o Teu nome para todos sempre. Venha sobre o Teu povo agora, ó Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja, venha sobre todos agora, meu Pai, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, e digno de todo louvor e de toda adoração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cante com as suas mãos levantadas bem alto, ó Alfa e Ômega. Cristo, aleluia. Oh, vem, Senhor Jesus, aleluia. Cristo, Filho, oh, vem, oh, vem. Oh, vem,
Ó vem, ó vem. Ó vem, Senhor Jesus. Amém, graças a Deus, amém? Louvado seja o nosso Senhor. Tome assento, por favor. Agora, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, para nós falarmos, não vamos demorar, mas vamos falar desse assunto que nós havíamos comentado, sobre o trigo, a lição do trigo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, para que você possa acompanhar, meditar nessas palavras. Mateus, no capítulo 13, por favor. O Senhor Jesus falou da parábola do joio. Versículo 24, olha o que diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Muito bem. Os discípulos não entenderam o que Jesus queria falar. E lá no versículo 36 diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, o trigo. A boa semente são os filhos do reino, os salvos, os convertidos, os que sacrificaram a sua vida, as suas vontades, os seus pecados. Essa é a boa semente que o Senhor Jesus semeou. E depois ele fala: e o joio são os filhos do maligno. Lembra quando Jesus falou dos religiosos que diziam que Abraão era o pai deles? Lembra? Abraão é o nosso pai. E Jesus respondeu: se Abraão fosse o vosso pai, vocês me amariam. Mas vocês querem me matar. Como é que Abraão é o pai de vocês? Vocês têm por pai ao diabo. Olha só. Veja que ele falava com homens religiosos, judeus. Mas ele foi bem enfático: vós tendes por pai ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira, por isso que vocês mentem. Em outras palavras, eles eram mentirosos. O caráter daqueles homens religiosos era um caráter falso, enganador. E porque eles tinham aquele caráter, Jesus os classificou como filhos do diabo,
do maligno. Então, nós podemos observar que eles se enquadram nisso aqui, no joio. Joio. Mas eram homens religiosos, eram conhecedores das leis, ensinavam as leis ao povo, eram tidos como homens santos, tementes, eram tidos como homens de Deus. Mas Jesus, quando se referia a eles, falava com dureza. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o discurso de Jesus contra aqueles religiosos foi muito forte. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, sepulcros que por fora eram belos, mas por dentro estavam cheios de restos mortais, cheios de imundícia. Jesus os comparou exatamente a sepulcros. Quer dizer, por fora eles tinham aquela aparência de santidade. Isso é muito sério. Você vê que Jesus não tinha um discurso politicamente correto. Ele não falava para agradar a plateia. O discurso dele não era para agradar, para as pessoas gostarem dele, não. Quando você fala a verdade, quem é da verdade vai gostar, mas quem não ama a verdade vai ficar com raiva de você. É verdade ou não? Só gosta de ouvir a verdade quem é da verdade. Pessoas que não amam a verdade, pelo contrário, elas amam a mentira, elas se aborrecem com aqueles que falam a verdade. Mas Jesus não estava ali, repito, para agradar ninguém. Ele não veio para agradar aos homens. Ele veio para trazer a salvação para os que crescem nele. O reino de Deus, ele disse, é chegado a vós. Mas antes ele falou, arrependam-se. Então ele veio para falar do arrependimento, para que todos recebessem o reino dele, os que crescem. Outra vez ele falou daqueles religiosos, ele os chamou de serpentes, raça de víboras. Olha só, guias cegos, cegos. Ou seja, ele mostrou a sua insatisfação com aqueles que diziam que eram tementes a Deus, mas era só a aparência. Assim é o joio. Essa diferença do joio e do trigo parecem iguais. Se você pegar um ramo de trigo e um joio, você vai ver que são muito semelhantes. Não dá para distinguir a diferença. Coloque esse vídeo, olha só. Olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Não, Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum, vendo? só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Repararam isso? Olha só. Quando as azeitonas são bem espremidas, elas produzem o quê? O azeite. Quando as uvas são espremidas, produzem o quê? O vinho. E quando se espreme o trigo, o que sai? Sai a farinha, o alimento. Mas quando se esfrega, quando se tritura o joio, não tem nada a não ser palha. E a palha só serve para uma coisa, para o fogo. É ou não é verdade? Mas se você notar bem, aparentemente, na primeira imagem, Luiz, coloca aí, por favor, na primeira imagem, você pode observar que são muito parecidos. Adianta um pouquinho mais que ele é mostrado aí os dois. Olha só.
não são semelhantes? Mas a diferença é vista quando? Quando são amassados. O que nós entendemos aí? Quando é que se vê a diferença de quem é quem? Quem é joio e quem é trigo? Quem é a boa semente plantada pelo nosso Senhor? E quem é o joio semeado pelo maligno? Como é que vai saber quem é verdadeiro e quem é falso? É como ouro. Como é que se sabe se é ouro ou se é uma falsificação? O que vai provar? O fogo. Se for fogo, se for ouro, com fogo vai ficar mais puro. Mas se não for ouro, vai se consumir. É ou não é verdade? Então, quando nós somos amassados, ou seja, quando vem lutas, perseguições, quando a família se levanta contra você por causa da sua fé, quando você é criticado, caluniado, quando zombam de você, quando te perseguem no seu trabalho, onde quer que você vá, você é perseguido. Quando você é rejeitado, você passa por desertos, por lutas, você é amassado como o trigo. Se você é verdadeiro, você dá frutos, você mostra quem você é. Mas se você não é trigo, é joio, não vai sobrar nada de você. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar as lutas. Você não vai suportar as pressões. Há uma pesquisa que diz que as raízes do joio se entrelaçam com as do trigo, atrapalham o desenvolvimento do trigo e prejudicam o crescimento do trigo. Além dessas raízes também sugarem os nutrientes que seriam para o trigo, atrapalha o desenvolvimento do trigo. Não é isso que acontece no meio do povo de Deus? Quantos escândalos vocês já viram? Quantas pessoas que você um dia viu até pregando, pessoas que pregavam a palavra de Deus, e hoje você vê essas pessoas caídas por aí e até falando mal das coisas de Deus? Quantas pessoas que um dia você viu expulsando demônios e que hoje estão por aí perturbadas, caídas? É ou não é verdade? E quantas pessoas você já viu causar escândalos no reino de Deus? Porque o joio, o que acontece? Ele está sempre a criar atritos com o trigo. Ele não concorda, ele é rebelde. O joio não aceita a palavra de Deus, não aceita a correção, é orgulhoso. A pessoa que está ainda na condição de joio, ela traz um orgulho dentro dela. Ela acha que sabe tudo, sabe o suficiente, que não precisa ouvir, que ela não tem que seguir conselhos. Eu sei o que eu faço. Não precisa seguir conselho da Bíblia, de pastor, de bispo, nem de pais, nem de ninguém. Ela não segue conselhos. Ela é autossuficiente. Um dos grandes problemas do orgulhoso é que ele é autossuficiente. Ou seja, eu não preciso de ninguém, de nada. Eu sei o que eu faço. Quer dizer, o joio tem essa característica de não se submeter à vontade de Deus. O trigo não. O trigo é aquela pessoa nascida de Deus que dá fruto. Você pode observar que você tem o alimento para dar para quem está aflito. É ou não é verdade? Quando você encontra uma pessoa desesperada, sofrida, você tem o alimento para ela. Você é trigo. Você tem uma palavra para o desesperado. Você se importa com aqueles que estão perdidos, porque você estava nessa condição e alguém te ajudou, alguém foi enviado por Deus para te socorrer. E porque você recebeu e você é trigo, você quer dar. O trigo mata a fome. O trigo é aquele que dá, que se importa com os outros, sem querer receber nada. Então, mas o joio não, o joio é egoísta, só pensa em si, só quer seus próprios benefícios. Então verifique que no meio cristão,
Jesus deixou bem claro que no meio do seu povo tem aqueles que estão na condição de joio. São aquelas pessoas que não há mais palavras para que elas venham se converter. Quantas palavras mais elas vão precisar? Já ouviram tanto, que já não tem mais sensibilidade alguma para ouvir a palavra de Deus. Não tem sede do Espírito Santo, não tem vontade de buscar, de ler a palavra de Deus, de meditar, de saber a vontade dEle. São pessoas muito vazias, mas elas não demonstram que são assim. Elas estão fracas, mas elas querem mostrar que são fortes. Elas nada sabem, mas querem mostrar que sabem tudo. Elas estão caídas, mas elas querem mostrar que estão de pé. Há muitas pessoas que são assim. Elas estão caídas espiritualmente, mas e o orgulho de chegar e pedir ajuda? Sabe aquela pessoa orgulhosa que está à beira da morte e ainda assim ela não pede ajuda? Ela morre e não pede ajuda? Então, o joio é esse tipo de pessoa. Ouve a palavra de Deus, não preciso me entregar. Eu estou bem. Não consegue ver. Os religiosos não conseguiam ver os seus erros, os seus pecados. Não conseguiam enxergar. Isso acontece desde o princípio. Desde que o povo de Israel saiu do Egito, o joio estava junto. Causavam problemas, rebeliões. Os nascidos da carne. No meio do povo de Deus, tem os nascidos da carne, que é o joio, e os nascidos do Espírito Santo, que é o trigo. Não dá, quem é nascido da carne não consegue viver em paz com os nascidos do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo falou sobre isso, que ligação há, que concordância há entre a justiça e a injustiça, entre o cristão e o incrédulo. Qual é a ligação que há entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas? Não há nenhuma comunhão, não existe comunhão. Há uma divisão. Então, os nascidos de Deus estão de um lado, que estão dentro do reino de Deus, e os nascidos da carne não têm a natureza divina, não têm a natureza do Espírito Santo, do nosso Senhor. Então, essa é a situação. E Jesus disse que isso vai permanecer até o fim. Portanto, nós sempre teremos pessoas na igreja do Senhor Jesus que nunca vão assumir compromisso com Ele, que nunca vão se converter, que nunca vão levar a sério as coisas de Deus. Mas aquele que é trigo vai olhar sempre para Jesus e não vai, de forma alguma, olhar para aqueles que causam escândalos, porque Jesus falou que o joio causa escândalos. Vamos só concluir aqui. Nós lemos aí no versículo 38, em que Jesus falou que o joio são os filhos do maligno. O versículo 39 diz, o inimigo que o semeou é quem? É o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, porque é só palha, vocês viram lá, né? Assim será na consumação deste mundo. Quando chegar o fim de todas as coisas, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Você sabe que a iniquidade é o pecado consciente. A pessoa sabe perfeitamente que o que ela faz é contra Deus, mas ainda assim ela faz. Ela é um pecado que ela pensou, quis fazer. É algo consciente. Então, Jesus fala dos que cometem escândalos, cometem iniquidade, que serão levados pelos anjos
conforme diz aí no 42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é um lugar terrível, de muita dor. Quando ele fala muito pranto, haverá pranto e ranger de dentes, você sabe que quando a pessoa sente uma dor tão grande, ela range os dentes porque é insuportável. Você imagina o ranger de dentes no inferno. Mas são pessoas que estavam juntos, estavam, digamos, na igreja, no meio do povo de Deus. Mas olha só o fim delas. Jesus falou sobre aqueles que vão chegar diante dele e vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês usaram o meu nome, usaram a minha palavra, se passaram como servos meus, mas eu não sei quem são vocês. Isso é muito forte, não é? É ou não é verdade? Então, esse ensinamento faz com que cada pessoa veja a sua real situação, se é trigo ou se é joio. Você tem que olhar para si e tem que ver se as suas atitudes, se a sua vida espiritual, se a sua conversão é verdadeira, se você age como trigo ou se você age como joio. Trigo não vive como joio, e o joio não vive como trigo. São duas naturezas diferentes. O nascido de Deus não vive na carne, e os nascidos da carne não vivem no Espírito de Deus. Não tem como, ou é uma coisa ou outra. Então você tem que ver o seguinte: meu Deus, em que condição eu estou? Será que eu ainda sou joio? Será que eu trago coisas do joio que eu tenho que tirar da minha vida? Porque olha, quando a pessoa se arrepende e ela diz assim: ó, meu Deus, eu reconheço, eu tenho sido joio, mas não quero ser assim, não quero continuar assim. Deus tem misericórdia. Amém, pessoal? Deus tem compaixão. Porque nós já vimos tantas pessoas que caíram, fizeram coisas horríveis. Elas voltaram para Deus e foram perdoadas. Há muitas pessoas que dizem assim: eu larguei Jesus, eu fiz coisas horríveis. Elas sentem saudade da época em que elas estavam na casa de Deus, em que elas serviam a Jesus, mas elas pensam: será que Ele me aceita? Porque eu fiz coisas absurdas. Aceita. Se essa pessoa se arrepender e se humilhar diante dEle, Ele recebe essa pessoa de volta. Amém, pessoal? Então, a pergunta é: você é joio ou você é trigo? Eu tenho a certeza que eu sou trigo. Você tem certeza também? Então, quando você vê escândalos, quando você vê coisas ruins que acontecem, isso é bíblico. Não se escandalize, não. Mas vai chegar o dia que os anjos virão e eles vão remover, eles vão separar. Quem é de Deus, vai para Ele, para o céu. Quem não é, vai ser feita a separação. Muito em breve vai acontecer a separação. Então você cuide da sua alma, da sua salvação, e não deixe o seu coração se contaminar com nada. Amém? Curve a sua cabeça. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que todos que receberam essa palavra, uma palavra tão forte, uma palavra que nos dá temor e tremor, porque, meu Pai, não podemos brincar com a nossa alma, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Você que está aqui, todos continuem com os olhos fechados e com a cabeça abaixada. Só você que diz assim: a partir de hoje, eu quero ser trigo. Eu estava como joio, mas a partir de hoje, eu quero ser trigo. Você vai fazer o seguinte: você vai se levantar, vai vir ao altar e vai dizer para Jesus: a partir de hoje, Senhor, eu quero ser trigo. E depois você volte para o seu lugar. Você já pode fazer isso. E faça isso e volte. Senhor, eu quero ser trigo, eu não quero ser joio. Se você tem essa consciência, você diz: bispo, eu estou nessa condição de joio.
mas não quero mais isso não. Os demais, que reconhecem que são como o trigo, então você neste momento, fale com Deus para guardar a sua alma. Fale com Jesus: Senhor, me guarda. Não deixe que eu venha cair, Senhor. Fale com Ele agora. E você que quer ser trigo a partir de hoje, venha ao altar e fala: Jesus, tem compaixão de mim. A partir de hoje, fale com Ele: tem compaixão de mim. Faça essa oração e depois você volte ao seu lugar, mas com sinceridade. Fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Fale com Ele. Ó meu Pai, essas pessoas ouviram a Tua palavra e elas vieram aqui ao altar na condição de joio. Mas quando elas voltarem, elas voltam na condição de trigo, porque o Senhor as perdoou e as recebeu. Ó meu Pai, e aqueles que já entregaram a vida, aqueles que já se converteram, alargaram os seus pecados, que o Senhor venha fortalecê-los e firmá-los, meu Pai. Não deixe que ninguém venha se perder. Essa lição que o Senhor deu do joio é muito forte, Senhor. E nós queremos guardar esses ensinamentos no nosso coração. Ó Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, receba todas as pessoas que vieram aqui no altar, que a partir de hoje elas sejam o trigo, a semente plantada pelo nosso Senhor Jesus, a semente que o Filho de Deus plantou. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Espírito Santo, por essas pessoas que compreenderam a Tua palavra e que prontamente vieram ao Teu altar para se entregar a Ti, meu Pai. E aqueles que estão em casa também, aqueles que estão afastados e que receberam forças para voltar e vão voltar, em nome do Senhor Jesus, vão voltar. E todos digam graças a Deus. Amém. Amém? Então, se você que está aí acompanhando essa transmissão, está afastado de Deus, volte o quanto antes, porque Jesus te recebe. Os braços dele estão abertos para você. E hoje, muitos que estavam na condição de joio, já não estão mais. Graças a Deus. Hoje houve salvação nesta casa. Amém, pessoal? Medita em casa mais nessa palavra, leia mais sobre isso, para que você aprenda sempre a defender sua fé. Uma das características do joio é sempre olhar para a vida dos outros e nunca olhar para a sua. É aquele que quer tirar o cisco dos olhos dos outros e não tira a madeira que está nos seus próprios olhos. Vamos agora servir ao nosso Senhor, e eu quero dar a bênção final para que vocês regressem a casa. Eu sei que alguns de vocês, muitos se esforçaram para vir aqui hoje, devido aí a esse problema de greve no transporte. Então, eu quero que você saiba o seguinte, preste muita atenção. Quanto mais você sacrificar, quanto mais você se esforçar para vir à casa de Deus, para buscar a Jesus, mais abençoado você será. Quando você sacrifica, como hoje, que alguns sacrificaram para estar aqui, você fez um bem a si mesmo. Você é que ganha diante de Deus, porque no seu sacrifício, no seu esforço, você revela uma fé que há dentro de você. Amém, pessoal? Porque você faz pela sua alma. Nós já fizemos sacrifícios muito maiores para o diabo, é ou não é verdade? As pessoas fazem sacrifícios muito maiores para o inferno. Por que não faríamos nós um sacrifício para Deus? Então, se você, essa greve que nunca acaba, eu fico impressionado com isso, ninguém toma providência, e as pessoas se acostumaram com isso, ninguém diz nada. Eu não compreendi até hoje, porque que todos os meses tem 1 a 2 semanas de greve praticamente. Eu não entendo isso, que nunca se resolve. Vocês conseguem compreender isso? Mas, com greve ou sem greve de transporte, você vai estar sempre na casa de Deus. Amém, pessoal? Ou vem de Uber, ou vem de navio, de barco,
até pelo rio Tejo, ou vem de cavalo, alguma coisa, ou de bicicleta, ou a pé, mas nada vai te impedir. Amém? Nós vamos, neste momento, oferecer para o nosso Senhor as nossas ofertas e as nossas primícias. Se você tem prazer em servir a Jesus, pegue aí agora. Se você quiser oferecer a Ele as suas primícias, se você quiser honrá-lo com as suas ofertas, pegue em suas mãos aí agora. Fiquem de pé, que antes de você trazer a sua oferta, eu quero fazer essa oração por vocês agora. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, receba as ofertas do teu povo, as primícias, e que o teu povo receba muito mais do que aquilo que vai oferecer. Ó Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus, sejam todos abençoados, honrados. O Senhor é o primeiro. Esse é o mês do reino de Deus, o mês daqueles que honram a Ti, que o colocam em primeiro lugar. Que este povo que Te serve, meu Pai, seja honrado e abençoado. Ó meu Senhor amado e meu Senhor querido, eu peço, receba os dízimos e as ofertas do Teu povo, meu Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Pode trazer suas ofertas, suas primícias e ofereça a Deus. E nós vamos fazer a oração final. Eu quero avisar a todas as senhoras, atenção as senhoras, coloco o recado depois aí nos LEDs. Todas as mulheres que aqui estão, olha aí para os LEDs. Todas as mulheres, senhoras, jovens, todas as mulheres, neste sábado, nós teremos a reunião de autoajuda com a dona Esther. Amém? Que horas? Às 18 horas. Então, todas as mulheres estão convidadas para este sábado, às 18 horas, a reunião de autoajuda. Mas os homens que quiserem participar também, não tem problema não. Traga a sua esposa e pode ficar na reunião. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar muito. Então, todas as mulheres, neste sábado, esse encontro especial. Tá certo? E não se esqueça que domingo, o dia de Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo. Graças a Deus. Levante suas mãos, meu Pai querido e amado. Conduza o teu povo para casa, em paz e em segurança. Eu te agradeço pelo teu povo, que com todas as dificuldades veio à tua casa, meu Pai. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança. Em o nome do Senhor Jesus, sejam todos vocês a própria bênção, para a honra e para a glória do nosso Pai. E todos digam, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, graças a Deus.